Ontem eu recebi um grande livramento. Eu fui pregar em Paraty. Paraty é indo para, vocês sabem, né? Depois de Angra dos Reis, estrada linda. Mas eu recebi um livramento tão grande, eu falei, como é que Deus me ama? Porque o pastor da primeira igreja de Paraty, que fez 72 anos, vocês acreditam que ele queria fazer ontem para mim uma peixada? E eu disse, Deus me livrou, que alguém avisou para ele que eu não gosto de peixe. Que livramento que eu tive, irmãos, ia ter que sofrer. Vocês iam sofrer também, não iam? Que coisa! Ele disse, não pode. Eu fiquei tão feliz quando ele falou que encontrou com um pastor e que ele disse que ia fazer para mim só uma peixada com molho de camarão. Eu falei, meu Deus, tudo coisa que não faz bem para o crente. E Deus me livrou. Alguém falou para ele assim, você vai fazer isso? Olha, o pastor Eliúde não come isso não, rapaz. Ele falou, não come? Ele lá de Cabo Frio não come peixe, não gosta de nada do mar, nada do mar. Eu sou conterrâneo, eu sou da cidade, meus conterrâneos eu só defendo. Mas esse livramento que eu estou contando aqui não é livramento, não é? Isso é uma informação. Mas vocês acreditam que de tantos livramentos que nós temos de Deus, é tão óbvio que Ele nos livra, que a gente não para às vezes para pensar no óbvio que é o livramento de Deus? A gente não para pensar. Talvez você não tenha nem imaginado que hoje, o fato de estarmos aqui, os livramentos de Deus já se revelaram, se manifestaram de forma gigantesca sobre a nossa vida. É porque é assim mesmo. Há coisas que são tão óbvias, que são tão claras, que são tão nítidas diante de nós em matéria de fé, que a gente tende a não se preocupar com o óbvio. Só que há um perigo. Às vezes as coisas mais óbvias são aquelas que não estão na pauta de mais urgentes e necessárias para estarem na nossa mente. E às vezes por isso é que tropeçamos quando esquecemos das obviedades da doutrina da nossa fé, daquilo que de tão óbvio faz nós sermos o que somos, assim como esquecer-se de um livramento de Deus. Há um perigo quando a gente se esquece da doutrina central da nossa fé, justamente porque ela é óbvia. Então isso vai dizer, pastor, isso é óbvio, é claro que isso é a centralidade da minha vida, só que é nessa centralidade que às vezes nós desenrolamos. E eu quero te convidar a percebermos o óbvio em Atos capítulo 4, versículo 12. Tão nítido, tão claro, mas quantas vezes não está na agenda do dia para nossa reflexão e compartilhamento com os outros. Atos 4, 12, a Bíblia diz assim, irmãos, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler mais uma vez esse texto? Agora vamos juntos? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, ponto fundamental da fé cristã. Óbvio, aquilo que faz de nós o que somos. Nós somos o povo que entende que só Jesus Cristo salva. Nós não negociamos essa verdade. Ela é para nós como uma flecha que tem que chegar no alvo. Ela é para nós a verdade que não se esgota. Nós somos o povo que defende isso. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não há outra possibilidade, não se remedia essa mensagem, é só Jesus Cristo. E é interessante, porque a Bíblia ela vem recheada dessas informações.
Se formos ao outro texto bíblico, agora indo nas cartas do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia diz essa verdade mais uma vez para nós, afirmando categoricamente de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Só Ele faz isso. Esse é o ponto mais nítido e óbvio da fé. Mas muitas vezes no caminho da fé cristã, como essa verdade de Deus, ela é exposta e questionada por muitos, e às vezes nós da fé esquecemos de colocar essa bandeira bem alta na nossa vida. Só existe um mediador, só tem um jeito de salvação, só há uma forma da pessoa alcançar o céu. Podemos ser as pessoas mais alegres da vida, boas, compartilhamos nossos bens, somos pessoas que vale a pena estar perto, mas não é isso que garante a nossa salvação. Só há um mediador, só Jesus, só Ele é mediador. E por que não tem outro? Por que isso é tão óbvio e deve ser tão defendido por nós? Eu vou levantar algumas razões e caminhar com vocês em textos bíblicos para comprovar essas razões. A primeira razão do não há outro, de só Jesus como mediador, é que só Ele deu a sua vida em sacrifício pelos pecados. Aqui já começa um ponto da singularidade de Jesus. Só Ele deu a vida dele pelos pecados. Hebreus no capítulo 10, no versículo 12, vai dizer isso para nós, de que tendo Jesus oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Só Ele fez isso. O sacrifício pelos pecados é o sacrifício da vida de Jesus. Antes, o que se fazia para aplacar um pouco essa ira de Deus contra o pecado? O que se fazia para tentar fazer o coração das pessoas entenderem que Deus não estava feliz com a prática de vida errada delas? As pessoas procuravam um sacerdote. O que era a figura de um sacerdote? Era um sacrificador. O sacerdote era aquele que fazia oferendas a Deus, ofertas, cultuava. Matava-se geralmente um animal e pegava aquele animal perfeito e colocava ele no holocausto. E aí ia se oferecendo aquele animal como sendo um culto, uma oferta para Deus. E os sacerdotes representavam o povo. Você não ia diretamente a Deus para pedir o seu perdão. O sacerdote representava o povo através dessas ofertas em holocaustos para pedir perdão a Deus pelo povo. Havia uma mediação. Havia uma necessidade de ir até um sacerdote. E aí Jesus Cristo vem e faz esse sacrifício. Não é mais agora a morte de um animal, não precisa. Não há necessidade de pegar um novilho, não há necessidade de pegar nenhum animal limpo, primogênito, nada mais. Porque Jesus foi à cruz do Calvário para pagar o preço do pecado. Ali estava o sacrifício definitivo, único, suficiente, não precisa de mais. É este o sacrifício. Jesus foi lá e resolveu de uma vez por todas. Ele deu a vida dele em sacrifício pelos pecados. O que a gente precisa entender é que o nosso pecado não entrou em Jesus. Não fez isso. O nosso pecado não entrou em Jesus. Ele carregou o peso do nosso pecado. Ele pagou o preço. Jesus não pegou o meu pecado e pecou, porque Ele nunca pecou. Nós vamos ver isso no segundo ponto. Mas ali estava Jesus, dando a sua vida em sacrifício por causa dos nossos pecados. O que acontece nesse momento, irmãos? Não precisa mais de outro sacrifício. Só Jesus fez isso pelos nossos pecados, está resolvido. Pastor, isso é óbvio, mas por que há tanta gente enganada em termos de religião e vivendo debaixo de um fardo tão pesado, se Jesus Cristo já foi à cruz do Calvário e fez esse sacrifício por nós? Por que isso? Por que nós não entendemos de vez essa verdade
e não compreendemos na nossa vida que só isso basta. É só o sacrifício de Jesus. Ele fez isso por nós. Ele ofereceu-se e resolveu o problema. Aqui está a solução. Jesus é o único mediador, porque só Ele resolveu o problema dos pecados. Então não adianta o ser humano fazer muita coisa para a sua salvação, porque tudo isso não terá valor. Pastor, eu vou ter uma vida agora íntegra para a minha salvação. Não, ter uma vida íntegra é nosso dever, mas a integridade da nossa vida não é o que faz a gente ser salvo. Porque senão, as pessoas lá de fora até teriam algumas desculpas. Você já esteve evangelizando alguém? Não é bom isso não, mas acontece. Comigo já aconteceu. É horrível quando isso acontece. Mas uma vez eu lembro que eu, adolescente, querendo evangelizar e querendo convidar um vizinho para ir para a igreja, nunca vou esquecer essa cena. Eu convidei esse vizinho para assistir uma cantata na igreja onde eu era adolescente. Mas ele falou o seguinte: eu conheço o povo que está lá dentro, hein? E eu sou melhor que uma meia dúzia que está lá dentro. Eu vou chegar lá, e se eu encontrar alguém que eu sei que é safado aqui fora, eu vou levantar na hora do culto e vou dizer: fulano aqui dentro é um pilantra, é um safado, um 71, um homem estava nervoso. Já aconteceu isso com você? Dessa veemência foi só uma vez. Deus dá tanta sabedoria, que eu era adolescente, eu fiquei espantado, eu não sabia o que dizer. Eu só lembro que eu disse assim para aquele vizinho, falei: mas cuidado, hein, que também pode ser que tenha alguém lá que conheça a sua vida também. Se você levantar para apontar e um levantar, eu não fico no meio não, é fogo cruzado de um lado para o outro. Ele disse: isso pode acontecer mesmo? Eu falei: olha, vai lá visitar para ver. Ele não visitou não. Vai lá para ver, pode ser, vai lá e veja. Meus irmãos, é porque as pessoas acham que aqui dentro está o povo que se acha melhor que todo mundo. Não, irmãos, aqui dentro não tem ninguém que se acha melhor que todo mundo. É porque aqui dentro está um povo que já descobriu que não vale nada. Aí pediu perdão, se arrependeu dos pecados e entendeu qual é o jeito da solução. Cristo ofereceu a sua vida pelos pecados. Aqui está o povo que já entendeu que o nosso valor não é nosso. Nós valemos por causa de Jesus. Pronto, resolveu a vida. Então, quando alguém te perguntar na rua e dizer assim: olha, eu sou melhor que muita gente que está lá dentro da igreja, você diz para ele assim: pior que eu acho que você é melhor mesmo. Só que o povo está lá mais inteligente, que já procurou socorro primeiro. A gente não precisa, irmãos, querer defender a vida de uma igreja para alguém de fora, porque está malhando. Não precisa. A vida de Jesus é o nosso escudo e defesa. Ele que nos garante. Ele já deu a sua vida em sacrifício pelos pecados. A gente não consegue fazer isso não. Ele já fez. Pastor, isso é óbvio, mas percebe que o óbvio nos faz dar uma rateada no dia a dia da vida? Nós não estamos aqui dentro porque somos perfeitos, melhores, ou porque se alguém olhar lá de fora, vai dizer: aquele povo lá de dentro metido. Nada disso. Nós estamos aqui dentro porque a gente já entendeu que Jesus fez esse sacrifício pelos nossos pecados. É só por isso. É só desse jeito. Certa vez perguntaram para outra pessoa, dizendo: como que você vai responder e justificar você ir para o céu, rapaz? Você não vale nada. Como é que você justifica que você foi para o céu? Como é que você justifica que você se converteu, rapaz? E aí dizem que desse papo, depois surgiu uma música, que foi cantada há um tempo. Eu acho que o nome do grupo, eu não conheci, o nome do grupo Rebanhão. Eu acho que foi o Rebanhão que cantava dizendo o seguinte: quando chegar no céu e me perguntaram por que você foi parar aqui, ele vai responder assim: foi graça, irmão, foi graça, superabundante graça. Você lembra? O cântico eu conheço, mas era Rebanhão? Não é não? É um hino mais antigo. Ele dizia: foi graça, só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É porque Cristo fez o sacrifício por nós. É só por causa de Jesus. É só por Ele. De tão óbvio. Às vezes a gente leva uma vida cristã achando que alguma coisa acontece porque nós somos bons demais. Tudo acontece por causa de Jesus. Uma outra aplicação: por que só Ele é mediador? Por que só Jesus resolve esse problema, irmãos? Por que isso é central para nós? Segunda aplicação:
É porque só Jesus derramou sangue inocente. Ele nunca pecou. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia responde. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A Escritura assim diz: mas fostes resgatados pelo sangue precioso, como de um cordeiro, que ele vai dizer que é o seguinte: sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Essa imagem do cordeiro sem defeito e sem mancha vem dos sacrifícios da época dos sacerdotes. Quando ia separar um cordeiro, tinha que ser perfeito aos olhos humanos. Não podia. Se fosse manco, não podia. Se não tivesse uma orelha, não podia. Se tivesse uma sujeira, não podia. Era impressionante a exigência para o sacrifício. Meus irmãos, eu descobri que se eu fosse um cordeiro, eu acho que eu não ia ser sacrificado, porque eu não sou um cordeiro tão perfeito assim. Não podia. Tinha que selecionar aquele perfeito para ir ao sacrifício. Só que não existe cordeiro perfeito, bicho perfeito. Então todo o sacrifício de um sacerdote, ele era válido ali, mas era incompleto. Era válido para aquele momento, mas era incompleto. Por isso que o sacerdote tinha de voltar a fazer sacrifícios, o tempo todo, porque sacrifícios incompletos, insuficientes. Só que aí vai Jesus, e ele dá um sangue perfeito, sem mancha, sem defeito. Sabe o que aconteceu quando Jesus foi feito o sacrifício? Deus olhou e disse: agora basta, eu já estou satisfeito, eu recebi o perfeito sacrifício, chega, não precisa mais. Esse sangue, 1 de Pedro ainda, mais à frente, outro texto: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Perfeito, sangue inocente, nunca pecou. Ali estava o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que só Jesus é mediador. Só Jesus é mediador. Certa vez eu me espantei, e isso eu vi, claro que não vou dizer o nome, nem onde vi, de hipótese alguma, mas a situação eu não posso me furtar de contar a vocês. Eu vi certa vez um pastor no vídeo, e ele dizendo, e ele orando, e ele falando com Deus. E estava falando com Deus de uma forma muito enfática, e não há problema, era o jeito dele, era o jeito dele falar, a forma. Eu não tenho problema com forma de ninguém, é forma de jeito que quiser. Mas aí me chamou a atenção que no final aquele pastor falou assim: Deus, e eu termino a oração lembrando: Senhor, quem está falando aqui é seu filho fulano de tal, hein? Amém. Eu disse: mas que homem abusado. Deus olhou para ele e disse assim: meu filho, esse nome não abre porta de oração não. Ele esqueceu que ele não tem sangue inocente, mas se ele podia usar a assinatura que estava disponível para todos nós. Jesus ama tanto a gente que, olha só, ele deixou o nome dele, está emprestado para você chegar para Deus e falar tudo que você quiser. Não quer dizer que ele vai te atender, mas vai te ouvir. Pode falar tudo que você quiser. E Jesus deixou no final você falar assim: Deus, eu falei isso tudo, hein? Mas não é no nome de Eliudes não, que eu sei que se for no meu nome não passa do teto. Eu estou falando isso tudo, mas é no nome de Jesus. Aí a oração chega, porque o meu sangue não é inocente. Eu sou pecador, mas o sangue de Jesus é inocente. Aí chega, ele é mediador, o sangue de Jesus. Como a gente não amar Jesus? Como não crer em Jesus? Como não viver para Jesus? Como não entender o seu poder, a sua graça? E talvez você diga: mas Jesus foi uma pessoa maravilhosa, pastor. Os ensinos de Jesus são fascinantes. Realmente ele era muito bom. Mas Jesus ter isso tudo, a divindade, como é isso? Eu vou te dizer biblicamente: Jesus sim pode ser mediador, e ele é o único mediador. Porque também eu faço o último destaque, porque só Jesus ressuscitou em glória.
Você pode fazer uma revisão histórica e descobrir gente boa em todas as épocas, líderes maravilhosos em todos os tempos, e você pode descobrir até gente que fundou visões religiosas diversas. Mas a Bíblia diz o seguinte, 1 de Pedro: por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus é mediador, sim, porque só Ele ressuscitou em glória. Ninguém mais teve a experiência de ressuscitar gloriosamente como Jesus. Ninguém viveu essa experiência. A ressurreição gloriosa é única, é a de Jesus, predito, profetizado. Isso iria acontecer. Morreria sim pelos pecados, morreria injustamente sim, mas nada poderia deter Jesus. Ele ressuscitou, está vivo, influente, poderoso, e neste lugar, amém, irmãos? Amém. Jesus está aqui dentro. Então você diga: pastor, agora é uma forçação demais, porque a gente vai em culto, faz o que deve fazer, mas vocês crentes acreditam que Jesus está aqui? Sim, eu acredito que Jesus está aqui dentro, porque acredito que Jesus está no meu coração, está influenciando esse lugar. Jesus está aqui, e nada está acontecendo nesse lugar, se não for pela permissão, ação e manifestação de Jesus. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta: pastor, se Deus está nos cultos, por que acontece uma vez ou outra e de alguém, do demônio se manifestar num culto? Por que ele faz isso, se lá dentro está Deus? Eu disse: é justamente por Deus estar que ele fez isso. Se não tivesse, era ele que estava aparecendo, mas onde Deus está, ele tem que sair. É simples assim, é desse jeito. Onde o poder de Deus está, ele não pode ficar. Só ele ressuscitou em glória. Não há como ver essa coabitação entre trevas e luz, não há. Ele chega, dissipa todo o mal, ele chega, retira toda a treva, ele muda tudo, porque Jesus ressuscitou. Isso mudou a história da humanidade. Há pessoas que não creem na ressurreição de Jesus, há pessoas que não conseguem crer, e nenhum homem pode forçar o outro a crer, não pode fazer. Se eu pudesse dividir a minha crença para você, eu não posso. Você precisa pedir a Deus: Senhor, para mim, tudo isso que os crentes falam ainda é tão distante de eu acreditar. Peça a Deus: Senhor, me mostra, peça experiências com Deus, e Deus vai se revelar para você em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus, eu creio no seu poder, eu creio nas suas manifestações, mas eu creio, eu não posso fazer isso por você. Você precisa crer em Jesus. Você também precisa acreditar que ele ressuscitou em glória, porque em nenhum outro há salvação.